Nós tivemos vários momentos históricos. Anterior a 88, nós vivíamos uma política, um tipo de Estado. E que tivemos uma Constituição de 88 que veio preservando e resgatando todos os direitos fundamentais da pessoa, do cidadão da sociedade. Uma Constituição que abriu a justiça livre. O que é livre? Está lá no artigo 5º, 32 da Constituição. O acesso à justiça é livre para todo aquele que tem ameaça ou lesão a direito. Então, abriu a porta. Quando acontece isso, que algo não era assim no passado. Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. Mais uma edição do EsferaCast. Hoje o nosso convidado é o ministro Benedito Gonçalves. Que prazer ter o senhor por aqui. A gente já conversou bastante antes de gravar. Quero ver gravando como é que vai render esse papo, ministro. Bem-vindo. Eu que agradeço poder vir aqui. É muito importante cada um, vocês como jornalista, ouvirem todos os lados. Então agora, por exemplo, é um evento Esfera, é um evento já histórico, marcado, né? Debate dos temas nacionais, econômicos, políticos, e de repente pensar algum segmento do poder da República para explicar, falar alguma coisa que interessa para vocês passarem, para quem está nos ouvindo, assistindo. A gente estava relembrando um pouco da trajetória do senhor, são muitos tempos à frente de grandes tribunais, o senhor teve passagens marcantes aí, por exemplo, em atuações na Justiça Eleitoral também. Queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco do balanço de tanto tempo de carreira dedicado ao judiciário. Sabe o que acontece? Existe um nome chamado DNA. Sabe o que é DNA? Não é essa parte médica, não. Data de nascimento antiga. Aí começa a acumular, começa a acumular. É experiência, ministro. Então, bem lembrado, comecei como juiz federal, ainda do concurso do Tribunal Federal de Recursos. Esse tribunal prestou um grande serviço à nação. Ele foi criado em 46, e logo após Estado Novo. Sempre o Brasil passa, como o mundo, né? Passa transformações após alguns debates, algumas reflexões. Estado Novo, de nova Constituição, criou o Tribunal Federal de Recursos. Esse tribunal tinha função principal, era julgar os recursos de apelação dos juízes federais. Aí extinguiu a Justiça Federal. Quando foi em 67, dando um resumo, em pleno AI-5, recriou esse ramo do judiciário. Concurso promovido por esse tribunal TFR, Brasil inteiro. Eu sou do 5º e último concurso. Então comecei em 26 de fevereiro de 88 como juiz federal, fui Santa Maria, Paraná, depois Rio de Janeiro e Tribunal Regional. Então fiquei nesse ramo do judiciário federal 20 anos, 10 anos na primeira instância, 10 na segunda. Olha só, e tem muita história para contar com toda certeza. Nesse tempo todo de carreira, o que o senhor avalia como mais desafiador? E aí queria fazer uma provocação. A gente está no momento de aguardar novas indicações, por exemplo, para o STJ. Tem alguma diferença de peso de se indicar alguém hoje, de se indicar lá no passado? O senhor vê alguma diferença? Não vejo diferença, porque sempre essa prerrogativa na história do direito nacional foi sempre do presidente da República, né? Supremo, os tribunais superiores, e sempre correu da mesma forma. É feita uma lista tríplice, chega para um tribunal escolher e mandar os 3 nomes para quem escolhe, que é o chefe do executivo, e o chefe do executivo vai olhar critérios políticos e técnicos também. Porque, por exemplo, vai tirar o princípio que os 3 estão em igualdade de condições no conhecimento técnico, na experiência, tudo que é objetivo está ali. Então ele vai pensar o lado subjetivo de quem? Dele. O que interessa para ele, para o Estado brasileiro, naquele momento, aquele juiz, aquele ministro. O importante é seguir a lista tríplice, então, manter uma indicação dentro dela. E ela sempre foi seguida, é um critério, se não é o melhor critério, aliás, nunca vi nenhuma reclamação, eu acho o critério mais justo, que é uma escolha, repito, técnica, de todos os conhecimentos objetivos, por alguém, por um órgão, que é um tribunal, no caso o STJ faz a lista, como outros tribunais fazem, e vão os 3 em igualdade de condições, nesses critérios objetivos, para ele quem? Chefe do executivo escolher um. Ministro, na sua avaliação, como que a gente evoluiu nesse debate, inclusive de relação entre o judiciário
a sociedade, a política nas últimas décadas. Tem muita gente que relata um ativismo judicial. O que o senhor acha dessas críticas? Vamos primeiro fazer um histórico do nosso Brasil, especificamente claro e evidente. Nós tivemos vários momentos históricos, anterior a 88, nós vivíamos uma política, um tipo de Estado. Falar está historicamente provado. E que tivemos uma Constituição de 88 que veio preservando e resgatando todos os direitos fundamentais da pessoa, do cidadão da sociedade. Uma Constituição que abriu a justiça livre. Por que é livre? Está lá no artigo 5º, 32 da Constituição. O acesso à justiça é livre para todo aquele que tem ameaça ou lesão a direito. Então, abriu a porta. Porque quando acontece isso, que algo não era assim no passado. Então, tivemos o judiciário trabalhando com as demandas, solucionando demandas de uma forma diferente. Já uma demandas muito grande para a oferta, já começou um problema. Mas vieram as políticas públicas de várias formas. E que o nosso sistema jurisdicional, ou seja, de julgar, diz não pode dizer que não pode julgar. O que chega nas mãos, ele tem que julgar. Se não tiver a lei, vai procurar analogia, princípios e costume. Isso é norma. Ele tem que dar solução ao caso que chega. Então, nosso sistema de jurisdição é que todo ato administrativo, seja de qualquer dos poderes, quando alguém encontra que tem ameaça ou lesão, ele bate no judiciário. Então imagina, se num passado anterior a 88 existia inibição, vem uma carta política que fala: "Pessoal, tá aqui, ó, qualquer ameaça, lesão de qualquer dos poderes, inclusive, vão no judiciário". Aumentou. Então começou os juízes, principalmente os juízes federais, os juízes que mexem com os feitos da fazenda pública, e tem o estadual também, só que o juiz federal é especificamente o juiz que controla ato administrativo. É mandado de segurança contra um concurso, é um mandado de segurança contra uma política pública, de repente, de cotas, que já tivemos. Tudo vai no judiciário. Então essas demandas sociais de grande relevância, o judiciário foi obrigado a dar a resposta, e vem dando a resposta. Aí chegou a falar ativismo. O ativismo nada mais é, no meu entendimento, é como o princípio é de não afastar a jurisdição. O que que é isso? Aquela demanda que chega na mão do juiz, ele tem que julgar. Se ele vai julgar uma demanda, acabei de falar, nem não existindo uma lei, o juiz pode falar: "Não vou julgar porque não tem lei". Não, existe norma que obriga o juiz a procurar analogia, costumes e princípios. Isso é ativismo? Não. Ele tem um dever de julgar, mesmo sem a lei. Parte de uma provocação. Provocação. A jurisdição, em termo técnico, o que que é jurisdição? É quando se busca a decisão de um juiz. O juiz vai atrás da demanda. É o demandado que procura o judiciário. E repito, o juiz não pode dizer, nem que não tiver lei, ele pode falar: "Não vou julgar porque não tem lei". Então o ativismo é ligado ao nome que se fala ativismo, no respeito o termo, mas é ligado a justamente uma Constituição, vou chamar aberta para a proteção do direito, uma conscientização por todos os meios, até da imprensa, da sociedade, buscar os direitos. Eu participei, um parêntese, de um documentário chamado Negritude, de uma certa emissora de televisão, e eu vi trechos de uma novela, como é feito para provocar a sociedade a buscar o direito. Eu fiquei encantado com aquilo ali, porque a gente acaba não vendo novela de nossas pautas, nossas agendas, em que uma mãe que teve uma questão com o pai, a vizinha aconselhando ela e com o aplicativo da Defensoria Pública, ela não acreditando, quer dizer, e é essas situações que a imprensa ajuda ao quê? Ver que as pessoas podem questionar os seus direitos. Tudo isso vai bater aonde? Numa porta pequena que é o judiciário, uma sala pequena, mas ele tem que dar conta e ninguém pode ficar de fora. Até porque o senhor me deu um gancho interessante, porque nas novelas, por exemplo, a gente vê, e no jornalismo ainda bem há uma preocupação de se colocar mais rostos pretos.
Por que o mesmo não acontece no judiciário, ministro? Eu digo já já por que o te acontece. A questão da raça, ela passa por uma política de Estado. Mas que política é essa? A política principal o escopo, o fundo, melhor, é acabar com a discriminação e dando igualdade de oportunidade. O ingresso na carreira jurídica de juiz, promotor ou procurador é através de concurso. Então não é uma inscrição que eu faço outro tipo de seleção. E para chegar no concurso, eu tenho que ter candidatos preparados. Se não tiver a política pública de preparar o candidato, vamos ter menos candidatos negros. Por isso que eu lá o CNJ criou o chamado Exame Nacional da Magistratura, chamado ENAM, e incumbiu a essa escola nacional chamada Infam, que eu dirijo, que essa escola é junto ao STJ, ela regula os cursos de ingresso dos juízes federais e estaduais do Brasil. Ela botou mais uma missão, é aplicar esse ENAM. E eu faço questão de todo ano, estou indo para o 4º ENAM, de fazer a entrevista e os dados estatísticos, de mostrar quantos deficientes, negros, indígenas estão inscritos. Porque a política que eu acho da raça é política pública, igualdade de oportunidade, que é consequente da política pública, podemos ter o quadro. E o deficiente, o Estado complementa com o que lhe falta. Por exemplo, a grosso modo, se falta um dedo, um braço, ele bota o dedo e o braço. Precisa de mais prazo para a prova e dá um tempo adicional. O que falta para a raça negra? Se ele não for deficiente, ele tem todos os membros do corpo humano, tem tudo. O que falta? Igualdade. E tirar dele o quê? Levantar a autoestima. Então, quando eu mostro os números dos aprovados, é para levantar naquele negro que sonha, ele fala: "Eu não posso só sonhar, eu posso ser". Eu queria muito continuar esse papo, porque tá bom e rende demais e o assunto é importante, mas a gente chegou naquele minutinho final de 5 perguntas em 1 minuto. Vamos lá. Olha lá. Valendo então. Uma característica sua que te fez chegar onde você está hoje. Acreditar na vida e sempre disposto a vencer. Uma coisa que você faria de diferente na sua carreira. Talvez aperfeiçoaria, por falta de tempo, mais a esfera acadêmica que ajuda profissional. Se o senhor fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Como eu sou fiel, que eu acho que a educação é a base de tudo, acabar com a desigualdade, tem uma política boa de educação de qualidade, né, e que mais políticas que promova as igualdades. Qual o principal desafio do Brasil hoje, em uma palavra ou uma frase? Vencer a desigualdade. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Rui Barbosa. O senhor fechou com 9 segundos ainda. Gabaritou tudo. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Esfera Cast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.